Olá, meus caros amigos patriotas, nacionalistas. Estou de volta, agora aqui enclausurado, de quarentena, mas fazer o quê? É a regra do jogo, temos que segui-la da melhor maneira possível para podermos, o quanto mais rápido, sairmos dessa situação. Mas quem me conhece sabe que eu não sou muito de ficar dourando pílulas, né? E tenho visto muita coisa escrita por aí, tenho visto uma série de comentários, mas aquilo que realmente importa, aquilo que realmente vai fazer a diferença, as pessoas não estão comentando, não estão dizendo, não estão falando, não estão percebendo. E tem coisas muito importantes a serem ditas. Eu próprio já estou fazendo levantamento a respeito de alguns detalhes aí. E o grande problema não está simplesmente no micro-organismo, não está simplesmente em um vírus, mas também em todo o sistema capitalista. E nós estamos diante aí de uma recessão, algo bastante complicado e que pode se agravar, né? E vai se agravar e muito pela questão econômica e não tanto pela questão do próprio isolamento que nós estamos aí sofrendo. Mas eu quero me ater hoje aqui a um detalhe único, um detalhe bastante importante, que ele tem uma série de desdobramentos. Está no Congresso e está também ao alcance do senhor presidente uma medida provisória ou um projeto-lei que permite a redução da jornada de trabalho com a redução também dos salários. Estão argumentando que essa medida é importante para que se mantenham os empregos, para que mantenham-se as pessoas empregadas. Só que essa lei, essa medida, ela já tinha sido proposta quando naquele tempo das reformas que foram feitas no sistema trabalhista, as reformas trabalhistas, tanto no tempo de Temer, como depois com a entrada do Paulo Guedes, não é? Uma série de modificações, uma série de precarizações, vamos dizer assim, das relações de trabalho foram inseridas e dentre elas estava a proposta, exatamente essa proposta para que se flexibilizasse a jornada de trabalho de acordo com a redução dos salários. E isso acabou não passando naquelas oportunidades. Não passou, o Congresso barrou. Muito bem, e por que isso agora volta à tona? Porque conforme está e conforme é a lei, para você estar fazendo esse tipo de acerto, de redução de jornada de trabalho com redução de salários, é preciso aí um acordo coletivo. Ou seja, sem a homologação de um sindicato, sem haver aí um acordo coletivo, não pode ser feito. E também não pode ser feito individualmente. E isso tem causado aí insônia em muitos empresários. Então estão pensando aí, através de uma medida provisória, ou através de um projeto-lei, se promover isso hoje em nome da manutenção dos empregos. Muito bem. Inclusive aqui cabe uma lembrança, né, aos liberais malucos, os liberaloides que temos aqui nesse país, que diziam que temos que desregulamentar tudo. Temos que acabar com toda essa regulamentação trabalhista que só beneficia funcionário, só beneficia empregado, só beneficia pobre, onde já se viu, tem que beneficiar o empresário, né? Tem que beneficiar o mais forte, é isso aí, vamos que vamos. Esse é o discurso de uma série de imbecis que eu conheço, lamentavelmente conheço, e que agora, inclusive, esses imbecis fizeram tanta campanha a respeito disso que até alguns pobres trabalhadores acabaram até concordando. Puxa vida, é verdade, né? A gente não perde o emprego, mas
a gente continua empregado, mas vai trabalhar, não, mas é muito justo isso, né? É o dominado combinando com o dominante, o dominado concordando com o dominante. Isso aqui eu já falei em outras vezes, né? A respeito do que acontece, de como acontece. É um jogo de linguagem, mas agora chegou o momento. Sem acordo coletivo, não tem redução de jornada de trabalho e não tem redução de salários. Ou você manda embora e paga o fundo de garantia. Imensa maioria dos senhores empresários tem sonegado o recolhimento de fundo de garantia e também não querem pagar as multas rescisórias e não tem dinheiro para fazer isso porque gastaram dinheiro comprando outras coisas, compraram casa nova, viagem para o exterior, caminhonete do ano, carro zero para não sei quem e assim por diante. Tá? Então, a grande pergunta que fica é o seguinte, muito bem, vamos manter os empregos e vamos pagar menos. Uma grande parcela aí dos trabalhadores pode até aceitar um negócio desse, pode até aceitar isso. Mas aí a grande pergunta que eu digo é o seguinte, passada essa situação, passado esse problema todo que nós estamos tendo aí com a pandemia, essa lei, ela volta atrás, essa lei, ela vai ser anulada, essa lei, ela vai ser cancelada, sim ou não? Vai haver um gatilho dentro dessa lei e dentro da aprovação dessa lei ou dentro dessa medida provisória que permita que, passado o momento que nós estamos vivendo, isso seja reintegrado, essa lei seja reincorporada ao conjunto de leis aí que existem? Eu acredito que não e tenho certeza disso, porque o grande problema, vou repetir aqui mais uma vez, não está nessa pandemia. O grande problema está no sistema capitalista quebrado e falido que nós temos no momento. Essa crise econômica já estava prevista há muito tempo. Desde 2008, 2009, 2010, quando começou a sair, já estava prevista essa nova crise. Portanto, não existe surpresa nenhuma no que está acontecendo. E o que está acontecendo não é por conta dessa pandemia. O que está acontecendo é por conta da quebradeira do sistema. Agora, quero saber, passado toda essa situação, vai haver a reincorporação dessa lei? Essa lei ela vai voltar ao status que ela tem hoje, porque é o seguinte, passado isso, tem muito pilantra que vai se aproveitar para ficar explorando trabalhadores. Isso daqui é uma coisa absolutamente certa e garantida. Vão explorar trabalhadores com esse tipo de procedimento. Tá? Então, pense bem quando você ver esse tipo de notícia na televisão e isso daí sendo aprovado. Mande aí um e-mail para o teu político que vai votar nesse negócio, se passar mediante projeto, que é preciso existir dentro desta lei que está sendo colocada agora como exceção, que isso seja exceção para esse período e esse momento, e que isso não se transforme depois em lei corrente, que continue assim, porque isso é golpe, isso é mais uma jogada contra os trabalhadores brasileiros. E eu acho impressionante que muita gente fique aí defendendo políticos em redes sociais e não se atente para a esperteza dessa gente com relação a isso. Não se atente com relação à esperteza dessa gente em estar pilhando o povo brasileiro. Não vou nem colocar aqui como trabalhadores, porque o povo brasileiro é trabalhador. Tá? Estão aí pilhando o povo e se aproveitando do momento para passar leis aí que interessam ao mercado e que interessa a especuladores e que interessa a empresários. Não tem nada a ver com crise de coronavírus. Esqueça isso. O papo aqui é outra, a conversa é outra, totalmente diferente. É preciso a gente começar a pensar as coisas de uma maneira departamentalizada. Ou seja, coisas independentes, uma coisa independente da outra. Não tem nada a ver isso. E gostaria de fazer um comentário aqui também.
Ontem à noite uma socialite aqui da minha cidade fez um comentário dizendo que, sem trabalho agora, morreremos de fome. Essa pessoa, só para dizer para vocês, é uma pessoa que realmente, se ficar sem trabalhar pelo resto da vida, não vai morrer de fome de maneira nenhuma. E foi quando eu coloquei ali uma observaçãozinha. Não, ninguém vai morrer de fome. O povo vai partir para o saque. Daí embaixo ela fez daí uma ironia, um kkkk, e colocou ali, um saque de R$ 200. Daí eu complementei, falei, não, é saque de loja mesmo, saque de supermercado, saque de tudo que tiver pela frente. Mas isso é uma selvageria, isso não existe, isso para mim isso não cabe, não é? Olha, eu queria dar um aviso aqui para os novos ricos e para aqueles que acham que são alguma coisa porque tem um pouco mais de dinheiro, né? É chegada a hora de vocês pararem com as ironias com relação ao povo, vocês pararem com as ironias com relação aos mais pobres, com as piadelas, sabe? O momento é extremamente grave e vocês não conhecem o ser humano tanto quanto eu conheço, tanto quanto eu estudo esse negócio há muito tempo. Sei como é que funciona perfeitamente. O povo, quando estiver com fome, o povo, quando estiver confinado, que inclusive, abrindo aqui um parênteses, né? O governo quer passar aí estudando o estado de sítio, exatamente por causa disso, não é por causa de vírus não, tá? Exatamente para evitar que o povo saia à rua e se aglomere, porque é o seguinte, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas daí sem dinheiro, sem comida, filho chorando em casa, tá certo? A coisa não vai terminar bem. Isso aqui já estou dizendo para vocês que é esse o caminho, tá? O povo vai partir para o pau. E quando isso acontecer, minha gente, se o povo não quiser obedecer, não tem quem manda. Até ontem tentaram aqui enaltecer um estado de sítio, que é isso aí mesmo, tem que descer a ripa, o cacete. Eu vou dizer para vocês, em 2013 eu cansei de ver polícia militar tomar porrada e apanhar do povo em São Paulo. Tá certo? Cansei de ver. Então não é bem assim não. Se essa multidão que está aí fora, passar fome e ficar aí encarcerada conforme vocês estão querendo fazer, estou me referindo aqui ao governo, a coisa não vai terminar bem. A coisa não vai terminar bem. Conheço muito bem o ser humano e a coisa vai explodir. 1 semana, 2, 3 semanas eu acho que dá para levar. Por isso que eu recomendo. Você que tem aí um pouco de miolo ainda dentro da sua cabeça, apesar de ter votado para Bolsonaro, certo? Apesar de você estar vendo aí que o governo faliu e fica aí tentando ofender os outros, baixa a bolinha, baixa a bola. Baixa a bola porque tem um monte de gente vendo aquilo que você está escrevendo aí. Baixa a tua bola. E nós estamos em cima de um barril de pólvora. A situação é bastante tensa, não é tão simples assim como vocês estão pensando. Por isso, essa é a minha recomendação. Essa é a minha recomendação. Vocês não conhecem o que está aí fora. Vocês sempre viveram fechados aí no mundinho de socialite, de classe média, e não têm a menor ideia do que pode acontecer. Vocês não têm a menor ideia do que passa na cabeça do ser humano numa situação como essa. E se ela se tornar mais desesperadora do que está, eu temo, e temo muito, pelo que pode acontecer. Obrigado a todos, estarei de volta logo em breve, porque já estou, como já disse aqui, fazendo alguns estudos, e vou fazer aqui um vídeo a respeito do atacado, né, que eu sempre falo. Vamos conversar um pouco sobre moeda escriturária.
e vou explicar para vocês o porquê o sistema capitalista está falido, absolutamente quebrado, e nós vamos ter que pensar em uma outra alternativa. Obrigado a todos, meus amigos, e até lá.